Estamos de volta com o Linha de Prosa e neste último bloco com o presidente da Federação Espírita da Paraíba, Marco Lima. E eu lhe perguntava se o sujeito que nasceu cego, que nasceu com a deficiência física, do ponto de vista da sua doutrina, ela está sendo castigada para se corrigir ou se é um equívoco, ou eu entendi mal? Bem, as provas, né, pelas quais a gente passa aqui na Terra, ela tem uma razão de ser, né, tem um passado, né, tem uma causa que determina as nossas provas. A gente não chama castigo, porque Deus não castiga ninguém, Deus dá oportunidade para que possamos crescer. E se por acaso a gente usou mal um instrumento, a gente vem ser privado dele para valorizá-lo mais, né? Isso acontece naturalmente nas nossas relações, quando a gente não usa bem um dom, né? Quando a gente tem e usa mal, a tendência é a gente ser privado desse dom. Se a gente usou mal as mãos para ferir, é bem provável, a voz para usar de maledicência, o olhar para ver só as coisas negativas do mundo, usando mal, ou então fez com que os outros penassem demais pelo excesso de trabalho e eles perderam a visão, é bem provável, pela lei de causa e efeito, que é uma lei natural também, a gente possa passar por essa pena, ou por essa prova. Como é que isso pode funcionar de forma pedagógica? Eu vou dizer o seguinte, por exemplo, se você impõe, digamos, um castigo a uma criança, ela tem consciência do que fez, que está sendo castigada e não fará mais isso, porque sabe assim. Mas a pessoa que nasceu cega, bom, o que foi que eu fiz? Então... Você não tem consciência do que fez. Como é que eu vou me corrigir se eu não sei o que foi que eu fiz? Para a gente compreender certas questões, é importante entender a anterioridade da existência, que é uma preparação para a encarnação. Então ele é conscientizado, o ser que vai reencarnar, ele é conscientizado de que ele precisa passar por determinadas provas. E esse planejamento se dá antes da existência. Alguns compreendem que há uma necessidade desse ajuste de contas com a própria consciência, com a própria lei. E tanto é que aceitam sem murmurar as questões, porque são anteriormente planejadas as existências, elas não são de uma forma aleatória. A doutrina vai explicar exatamente que o ser existe, ele pré-existe e vai existir após a encarnação. Então, as encarnações são frutos também dessa sequência natural das existências pregressas. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai trazendo conosco tanto as virtudes, né, as conquistas, como aquelas questões que ainda precisam ser ajustadas. Por isso que a gente está reencarnado. Cada um tem uns ajustes para estabelecer aqui na Terra, do campo moral, do campo físico. Então, a gente tem alguns ajustes para fazer. Por isso que a encarnação nos é imposta, no intuito de fazermos com que cresçamos espiritualmente. Não é nada punitivo, não é uma punição, não é um castigo, mas é um ajuste de conta com a própria consciência. Significa que eu já existi num passado. Perfeito. E se eu quiser saber como foi a minha vida no passado, é possível e de que forma? Claro, primeiramente você com suas tendências. A primeira evidência é essa. As nossas tendências, o que nós somos hoje, é fruto, o resultado de uma sequência de existências. Então a gente pode se conhecer através das nossas tendências. Uns têm muitas tendências para alguma área ou outra, isso já determina quem nós somos. E, terapeuticamente, existe uma técnica chamada regressão de memória, que faz com que as pessoas possam acessar esse seu passado. Mas o fulcro maior é terapêutico. Por exemplo, nós tínhamos um caso recente que aconteceu de uma pessoa que tinha pavor a felinos, gatos. Então, quando ela via um gato, ela passava mal, perdia o fôlego, tinha um acesso, né, de tosses e agonia interna muito forte. A gente não entendia por quê, que eu ter medo dessa natureza de um gato. Foi recomendado, então, ela procurar o doutor Alberto Almeida, que é um espírita, homeopata e psicoterapeuta, e ele fez regressões de memória nessa criatura, para entender por que ela passava tão mal vendo um felino, um gato. Foi feita a regressão de memória, na atual existência não tinha nenhuma razão daquilo, não tinha razão.
E ele, nas demais sessões, vamos para outras existências. Aí foi detectado que numa existência ela tinha sido presa, né, no passado dela, e essa prisão, ela ficou junto com panteras negras nessa jaula e foi jogada nessa jaula com panteras. E quando ela lembra desse passado, as panteras, né, atingindo-a, né, fazendo aquelas formas agressivas, ela lembrava desse passado que ela teve. Então, quando ela revia um gato, ela lembrava aquele passado que estava lá atrás. O trabalho da psicoterapia, portanto, foi tirar esse passado, ajustar ela para os novos tempos e dizer que aquele trauma do passado, aquela existência anterior, já não fazia mais sentido ela trazer aquele conteúdo emocional. E isso, né, em terapia é muito comum ver as terapias de vidas passadas. Inclusive, Brian Weiss, que é um autor americano, tem inclusive livros de best-sellers que tratam sobre existências pregressas, que não tem nada a ver com a doutrina espírita, são campos da própria ciência, entendeu? Então, a terapêutica, Wellington, faz com que a gente possa encontrar os nossos grandes traumas e ajustar, né, esses traumas, ter uma pacificação interior para que as pessoas possam viver melhor. Como é que a medicina encara o tratamento da saúde pelo caminho do espiritismo? Há alguma restrição? Não é ainda reconhecida oficialmente. No entanto, a gente está vivendo novos tempos. Novos paradigmas estão surgindo. Inclusive, médicos recentes têm muitos artigos em revistas científicas, onde o novo paradigma é saúde e espiritualidade. Quais os benefícios que tem para o tratamento a pessoa ser religiosa, ter uma fé, né? Aquela questão que eu falei, a fé é genética. Quando uma pessoa tem essa fé desenvolvida, essa religiosidade desenvolvida, ela tende a ter menos câncer, menos problemas de pressão, menos colesterol, menos propensão à depressão, menos problema de ansiedade. Então, eles estão detectando de que a religiosidade humana é importantíssima profilaticamente e também no sentido de dar uma aceleração na terapêutica médica. Então, é a saúde e espiritualidade caminhando juntas para entender o ser humano como ser interexistente. Nós somos seres espirituais encarnados, é importante que a gente frise bem. Então, não adianta tratar o corpo sem tratar a essência, o espírito. Tratar o soma sem tratar a essência. Portanto, o tratamento, às vezes, a fonte do problema está no espírito. Então, tem que tratar o espírito para que o problema no ser possa ser resolvido. Por isso que a reencarnação, voltando àquele ponto, visa atender, tratar o espírito. Porque quando ele é tratado, todas as mazelas, todas essas questões do corpo, né, as dificuldades, elas tendem a desaparecer. E o que é que lhe convence de que depois da morte a vida continua? Um fato concreto. Bem, ou é apenas uma questão de fé? Então, a imortalidade da alma está presente na todas as culturas, todos os credos. Eu perguntar um católico, você acredita na imortalidade, um protestante, um hindu, um taoísta, não faz sentido a vida ser concluída apenas no campo físico. Aí seria a tese materialista. Nós somos da tese espiritualista de que nós reexistimos, continuaremos a existir. A prova que a gente pode dar, tanto do ponto de vista bíblico, são as manifestações desses seres espirituais que se comunicaram com os profetas, e também aqui dentro da nossa área espírita, nós temos o fenômeno de Chico Xavier, né? Um médium que desde dos primórdios lá em Uberaba, né? Lá em Pedro Leopoldo, psicografou mensagens de seres espirituais. Então tem um compêndio de fatos, né? De pessoas que se manifestaram através da sua psicografia, que inclusive testemunham para várias famílias a imortalidade da alma. Inclusive até uma questão jurídica foi para os tribunais, uma mensagem, né, de uma pessoa que foi assassinada por engano, ou acidentalmente, perdão, e foi uma psicografia do Chico, foi uma prova para inocentar a pessoa. Está registrado até no filme dele,
em que uma psicografia absolveu um réu. E se eu tentasse lhe provocar dizendo que tudo isso é uma invenção do homem para aplacar a dor da ideia de que eu vou desaparecer e vou ser nada, o senhor me diria o quê? Não, olha, essa é a tese. O homem não aceita morrer, né? De jeito nenhum. Né? Essa é a tese materialista. É, né? É uma tese materialista. A gente não tem a existência de um Deus, de um ser superior, inteligência suprema do universo, como nós acreditamos, não ia criar um ser para viver, para se esforçar, para lutar como a gente luta, né? Para uma aquisição de conhecimentos, de ter uma dignidade, para depois acabar com tudo. Não faz muito sentido. Aí eu vou lhe provocar de novo, eu vou entrar na... Então a gente trabalha na tese espiritualista, certo. Né? Eu vou entrar na provocação para suscitar. A provocação, ela procura trazer informações à luz do telespectador. Uhum. Se o mundo foi feito por Deus, nós somos cria de Deus. Por que é que o mundo é tão conturbado, tanta guerra, falta tanta paz? Onde foi que Deus errou? Não, Deus não errou porque... Não. Primeiro você está entendendo que é uma provocação, claro, né? É para a gente debater, provocar o debate. Não, claro que porque tem muita gente que pensa isso, né? O que eu estou lhe perguntando. Primeiro a gente tem que entender que mundo a gente está se referindo. Porque se a gente for ver o universo, a Terra é um planeta desse tamanhozinho. É, né? Em relação a minha pergunta já é egoísta demais, acha que só tem a Terra, né? Tem um resto aí. Então a Terra, para nós espíritas, é uma Terra, é um planeta de provas e expiações. É uma escala, uma escola dentro de um universo de escolas que existem, né? Então, nós acreditamos que não existe vida só aqui na Terra. Acreditam nisso? Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Mas aí me permita uma pergunta. Há possibilidade de um sujeito morrer aqui e reencarnar no outro planeta, noutra galáxia, Depende de uma série de fatores. Primeiro, a evolução espiritual do ser. Porque, por exemplo, Júpiter e Plutão são dois planetas completamente diferentes do ponto de vista de evolução. Júpiter é um planeta, segundo a nossa filosofia, de muita elevação, de inteligências muito mais ampliadas do que as nossas. Eles podem vir para aqui. Os seres que moram lá, que vivem lá, podem... Sim. Então, vocês acreditam que Júpiter tem vida lá? Tem informações, inclusive. Tá. Júpiter, Saturno... E esses planetas são planetas escolas. Só que Júpiter está num nível de evolução extremamente maior do que a nossa. Existem revelações de espíritos que vivem e que passam por aqui e que passam um período para dar uma evolução no planeta. No campo científico, no campo da medicina. Aí vem um Einstein, aí vem um Mozart. Puxa vida, como é que gênios dessa natureza são da Terra, né? Que a gente vê, meu Deus, como é que pode? Então, são seres que visitam a Terra, mas que são... O senhor acha que Beethoven é um cara que veio lá de Júpiter e passou por aqui? É possível? Bem provável. Planetas bem mais evoluídos, né? Deram um recado aqui deram. Tanto é que a gente vê esses são gênios que dificilmente são superados. Do ponto de vista da sua produção cultural, da sua produção científica, da sua angelitude, um Mahatma Gandhi. É uma figura, né? Um Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, né? E tantos outros avatares que vêm visitar. É porque o tempo já se esgotou. O senhor vai ter que voltar um dia aqui para a gente continuar essa conversa, viu? Vamos, sim. Infelizmente, o tempo se esgotou. Já ia encaixar numa pergunta aqui, mas não dá mais. Eu quero lhe agradecer essa entrevista e lhe convidar para o senhor voltar, que eu vou me preparar mais para fazer outras perguntas. Tá certo? Muito obrigado, prazer. Satisfação é minha. Toda nossa, né? Estamos aqui para contribuir. Dedinho de Prosa vai ficando por aqui. Até a próxima, então.